Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Olá! Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O nosso foco aqui são os pilares da proteção radiológica. Sabe aquele conhecimento que é fundamental para quem trabalha ou quer se especializar em física médica? A gente vai explorar juntos o material que temos, os padrões internacionais da IAEA, né, o GSR Parte 3, também aquele livro clássico, o Physics in Nuclear Medicine. Sim, que faz a ponte da teoria para a prática, né? Exatamente. E, claro, a nossa norma nacional, a CNN 3.01. O objetivo é pegar os conceitos mais importantes, sabe? As grandezas que a gente tem que ter na ponta da língua e as práticas de segurança que, fazem toda a diferença no dia a dia e numa prova de título também. Com certeza. E olha, é sempre bom lembrar. Entender isso vai muito além de passar numa prova. É a base da nossa responsabilidade como profissional. O nosso trabalho, no fundo, é garantir a segurança dos pacientes, dos trabalhadores e do público geral. E é crucial entender como a física, os regulamentos e as ações práticas de proteção, como tudo isso se encaixa. Não são coisas separadas, é um sistema integrado, sabe? Perfeito, então vamos começar a desenrolar isso. Por onde a gente começa? Qual é o ponto de partida fundamental? Bom, o ponto de partida, como a própria IAEA coloca, é proteger as pessoas e o meio ambiente. Proteger dos efeitos ruins, que a radiação ionizante pode causar. Certo. E para organizar isso, as normas internacionais, e a nossa da CNN também, elas dividem as situações de exposição em 3 tipos. Ah, sim. As planejadas, de emergência e existentes, né? Isso. As planejadas são a nossa rotina, o dia a dia, tipo usar raio-x para diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, até aplicações industriais. Tudo que é feito de forma controlada, licenciada. As de emergência já são os imprevistos, Acidentes com fontes, um desastre natural que afeta uma instalação, ou até, infelizmente, atos maliciosos. E as existentes são aquelas situações onde a radiação já está lá. A radiação natural de fundo, que varia de lugar para lugar, ou então áreas que foram contaminadas no passado, antes dos controles que a gente tem hoje. Entendi. E a forma de lidar com cada uma é diferente, imagino? Exatamente. Cada uma pede uma abordagem específica. E para lidar com essas situações, principalmente as planejadas, que são o foco do físico médico, tem aqueles 3 princípios básicos, que tanto a IAE quanto a CNN falam. Isso mesmo. São os 3 pilares da proteção radiológica: justificação, otimização e limitação de dose. Vamos começar pela justificação. Claro. A justificação é como se fosse o primeiro filtro, sabe? Qualquer prática que use radiação só pode rolar se o benefício for maior que o prejuízo que ela pode causar. É aquela pergunta básica. Precisa mesmo usar radiação aqui? O benefício para o paciente ou para a sociedade compensa o risco? Se a resposta for não, a prática nem deveria existir. Faz todo sentido. É tipo não expor ninguém à toa, né? Exato. Radiação só quando realmente vale a pena. E o segundo pilar, a otimização. É aí que entra o famoso ALARA. Exatamente. ALARA. As low as reasonably achievable. Em português, tão baixo quanto razoavelmente execuível. Esse talvez seja o princípio mais ativo no nosso dia a dia. Não é só ficar abaixo dos limites, tá? É um esforço contínuo para manter todas as doses de pacientes, trabalhadores, público, as mais baixas possíveis, mas, claro, levando em conta fatores técnicos, econômicos, sociais. O livro Physics in Nuclear Medicine dá várias estratégias para isso. Então não é um valor mínimo para atingir? Não, de jeito nenhum. A LARA é mais uma filosofia, um processo constante de buscar a melhor proteção possível, dentro do que é razoável fazer. Não é um número fixo no papel. Entendi. É dinâmico. E o terceiro pilar, a limitação de dose. A limitação de dose, essa sim, estabelece limites, tetos,
que não podem ser ultrapassados. Isso para exposição de trabalhadores e do público em geral nas situações planejadas que a gente falou. Esses limites estão lá nos regulamentos, na norma da CNEM, nos documentos da IAEA. Eles são calculados para prevenir aqueles efeitos que a gente chama de determinísticos. Ah, já vamos falar deles. Isso, e para limitar os riscos dos efeitos estocásticos a níveis que a sociedade considera aceitáveis. E um ponto importante aqui. Esses limites não valem diretamente para a dose que o paciente recebe num exame ou tratamento, tá? Para o paciente, a dose é sempre justificada e otimizada para o benefício dele. Certo, muito importante essa distinção. E para a gente conseguir aplicar esses princípios, né, otimizar, limitar, a gente precisa medir, quantificar a radiação. É aí que entram as grandezas e unidades, um ponto super importante para qualquer físico médico. Pode guiar a gente por elas? Claro, vamos lá. A grandeza mais fundamental é a dose absorvida. A unidade é o Gray, símbolo G. Ela basicamente mede quanta energia a radiação depositou numa certa quantidade de massa. Pode ser tecido humano, água, ar, enfim. Um Gray é um joule de energia por quilo de massa. O capítulo 22 do Physics in Nuclear Medicine explica isso bem direitinho. Ok, energia depositada por massa, simples. Mas você mencionou que nem toda radiação causa o mesmo dano biológico, né? Mesmo depositando a mesma energia. Precisamente. E é aí que entra a dose equivalente. A unidade aqui é o sievert, SV. Para calcular a dose equivalente, a gente pega a dose absorvida no órgão ou tecido específico e multiplica por um fator de ponderação. É o WR, fator de ponderação da radiação. Esse fator ele meio que diz quão eficiente cada tipo de radiação é para causar dano biológico. Por exemplo, partículas alfa têm um WR bem maior que raios X, ou gama, ou elétrons beta, porque elas causam um dano mais concentrado, sabe? Entendi. Onde a gente acha esses fatores? Eles estão nas tabelas, tanto nos documentos da IAEA quanto no livro de física. Cada tipo de radiação tem seu WR. Ok, então o sievert da dose equivalente já considera o tipo de radiação. Mas e os órgãos? Um sievert num pulmão é a mesma coisa que um sievert na pele, em termos de risco? Ótima pergunta. Não, não é. Os órgãos têm sensibilidades diferentes à radiação. E para levar isso em conta, a gente usa a dose efetiva. A unidade também é o sievert, SV. Ah, também sievert. Sim, a dose efetiva é tipo uma média ponderada das doses equivalentes em vários órgãos e tecidos do corpo. Cada órgão tem um outro fator de ponderação, o WT, de tecido. Esse WT reflete a sensibilidade daquele órgão para desenvolver efeitos tardios, como o câncer, sabe? A gente soma todas essas doses equivalentes ponderadas pelos tecidos e o resultado é a dose efetiva. Ela dá uma ideia do risco global para a saúde da pessoa exposta. Então, deixa eu ver se eu peguei. Dose absorvida em Gray, G, é a física pura, energia por massa. Dose equivalente em sievert, SV, já considera o tipo de radiação com o WR e a dose efetiva também em sievert, SV, considera o tipo de radiação e a sensibilidade dos órgãos com o WT, dando uma visão do risco total. Certo? Perfeito, é exatamente isso. E isso se conecta diretamente com os tipos de efeitos biológicos da radiação, né? Os determinísticos e os estocásticos. Exatamente. Os efeitos determinísticos são aqueles que têm um limiar de dose. Abaixo daquele limiar, eles simplesmente não acontecem. Mas se a dose passar do limiar, a gravidade do efeito aumenta junto com a dose. Exemplos clássicos: vermelhidão na pele, eritema, queda de cabelo, catarata no olho e, em doses muito altas, até morte celular. E os limites de dose anuais que você mencionou antes? Eles são estabelecidos bem abaixo desses limiares para efeitos determinísticos que sejam clinicamente sérios. A ideia é preveni-los completamente. E os estocásticos? Já os efeitos estocásticos são diferentes, são probabilísticos. A chance de acontecer aumenta com a dose, mas a gravidade do efeito, se ele acontecer, não depende da dose. O principal exemplo é o câncer induzido por radiação e também efeitos hereditários. Para fins de proteção, a gente assume que não existe um limiar seguro para esses efeitos. Qualquer dose aumenta um pouquinho a probabilidade. Entendi. Por isso o alar é tão importante para esses efeitos, né? Manter a probabilidade a mais baixa possível. Exatamente. A otimização, Lara, e a limitação de dose servem para manter essa probabilidade em níveis considerados aceitáveis. Isso nos traz de volta aos limites de dose. Quais são os valores-chave que um físico médico precisa ter na cabeça? Olha, para a exposição ocupacional,
Ou seja, para nós, trabalhadores classificados como IOE, indivíduos ocupacionalmente expostos, o limite de dose efetiva, tanto pela CNN quanto pela IEA, é de 20 millisieverts, 20 millisiev por ano. Isso, em média, num período de 5 anos seguidos. Ah, tem essa média de 5 anos. Sim, e além disso, a dose efetiva não pode passar de 50 millisieverts em nenhum ano específico. Tem também limites para órgãos específicos. Como o cristalino do olho, né, que mudou recentemente. Isso mesmo. O limite para o cristalino para a lente do olho foi reduzido, agora também é 20 millisieverts por ano na média de 5 anos e 50 millisieverts em um único ano. Isso para prevenir catarata. E para o público? Para o público em geral, o limite de dose efetiva anual, por causa das práticas que a gente controla, é bem mais baixo, 1 millisievert por ano. 1 millisievert. Ok. E é importante não confundir esses limites legais com as restrições de dose, né? Fundamental. As restrições de dose, ou dose constraints, são ferramentas usadas lá na otimização, no ALARA. Elas não são limites legais. São níveis de dose que a gente estabelece antes para uma fonte específica ou um procedimento, sabe? Sempre abaixo dos limites anuais. Funcionam como um guia, uma meta operacional, para garantir que uma única prática não contribua demais para a dose total da pessoa. Ajuda a manter tudo à lara. Poderia dar um exemplo? Claro. Imagina que a gente está projetando uma sala nova de raio-x. Podemos definir uma restrição de dose para a área pública do lado, que seja, sei lá, uma fração do limite anual de 1 millisievert, tipo 0,3 millisievert por ano. Isso guia o cálculo da blindagem. Entendi. É uma meta interna para a otimização? Exato. Ok. Entendemos os princípios, as grandezas, agora como a gente mede isso na prática? Como funciona a dosimetria no dia a dia? Bom, a dosimetria externa a gente faz de duas formas principais. Tem a monitoração individual. Aqueles dosímetros que a gente usa pendurado? Isso, os dosímetros pessoais que os IOEs usam no corpo, geralmente no tórax, durante o trabalho. Os mais comuns hoje são os TLDs, termoluminescentes, ou os OSLs, opticamente estimulados. Eles acumulam a dose que a pessoa recebe ao longo de um tempo, normalmente um mês. Daí são lidos para saber a dose do período. E a outra forma? A outra é monitoração diária, ou ambiental. Aí a gente usa detectores portáteis para medir as taxas de dose na hora, sabe? Em vários pontos do ambiente de trabalho. Para que serve essa? Ajuda muito. Ajuda a mapear onde a radiação é mais alta, a checar se as blindagens estão funcionando bem e a garantir que as áreas de trabalho estão classificadas corretamente. A norma da CNN exige os dois tipos de monitoração, individual e diária. E que tipos de detectores a gente usa nesses levantamentos de área ou mesmo nos equipamentos de medição? Olha, tem vários tipos, cada um é bom para uma coisa. As câmaras de ionização são ótimas para medir taxas de dose com boa precisão, principalmente em níveis mais altos, perto de fontes de radioterapia, por exemplo. Os contadores Geiger-Müller, os GMs, são super sensíveis para detectar a presença de radiação, mesmo que pouca. São ideais para achar contaminação ou fazer aquela varredura rápida, o survey. O famoso barulhinho do Geiger, né? Esse mesmo. Para medicina nuclear, os detectores de cintilação, especialmente os de iodeto de sódio com talho, são a base das gamma-câmeras porque eles são eficientes para detectar fótons gama. E se a gente precisa diferenciar energias de radiação muito próximas, tipo em espectrometria gama para controle de qualidade, ou para identificar quais isótopos estão presentes, aí os detectores semicondutores, como os de germânio hiperpuro, HPGE, são imbatíveis. A resolução de energia deles é muito alta. É fascinante como a escolha do detector depende totalmente do que você quer fazer, né? E a base de tudo isso é a interação da radiação com o material do detector, né? Exatamente. A física por trás é como a radiação interage com a matéria. Fótons tipo raio-x e gama interagem principalmente por efeito fotoelétrico, espalhamento Compton ou produção de pares. Depende da energia do fóton e do material que ele encontra. Já as partículas carregadas, como elétrons beta ou alfas, elas perdem energia ionizando e excitando os átomos do meio por onde passam. E essa energia que fica no detector? Essa energia depositada é que é convertida num sinal que a gente consegue medir. Pode ser uma corrente elétrica, nas câmaras de ionização, nos GMs, pulsos de luz, nos cintiladores, ou pares elétron-lacuna nos semicondutores. E claro, é fundamental calibrar esses instrumentos direitinho e fazer controle de qualidade sempre, para ter certeza que as leituras são confiáveis. O livro de física tem capítulos inteiros sobre isso, sobre instrumentação e estatística de contagem. Legal.
Voltando para o Alara na prática, além de usar os equipamentos certos de medição, como a gente reduz a dose que recebe no dia a dia? Quais são as ferramentas do físico médico para isso? As 3 ferramentas clássicas, né? Aquelas que a gente aprende desde cedo. Tempo, distância e blindagem. Tempo. Minimizar o tempo que a gente fica perto de fontes de radiação. Parece simples, mas é super eficaz. Fazer o procedimento de forma eficiente sem enrolar. Distância. Maximizar a distância. Essa é poderosa. A intensidade da radiação de uma fonte pequena cai muito rápido com a distância, com 1/4 da distância. Se você dobra a distância, a taxa de dose cai para 1/4. A lei do inverso do quadrado. Essa mesma. E, claro, usar blindagem. Barreiras físicas entre a gente e a fonte. Falando em blindagem, aqueles conceitos de camada semi-redutora, HVL, e desse-redutora, TVL, são cruciais para o cálculo de barreiras, né? Uma tarefa bem típica do físico médico. Essencial. A HVL, Health Value Layer, é a espessura de um material, chumbo, concreto, o que for, que corta a intensidade de um feixe de radiação pela metade. E a TVL, Tenth Value Layer, é a espessura que reduz a intensidade para 1/10. Uma TVL equivale a mais ou menos 3,3 HVLs. Conhecendo a energia da radiação e o material da blindagem, a gente usa esses conceitos para calcular qual a espessura necessária para reduzir a taxa de dose lá fora a um nível seguro, abaixo das restrições ou limites. É a base do projeto de salas de raio-x, medicina nuclear, radioterapia e também para o armazenamento seguro das fontes. E além dessas 3 ferramentas, tempo, distância, blindagem, o que mais entra no Alara, no ambiente de trabalho? Entra muita coisa. O jeito seguro de manusear fontes abertas, por exemplo, na medicina nuclear. Usar pinças, bandejas, trabalhar em cima de material absorvente para conter qualquer derramamento. O armazenamento correto das fontes, em locais blindados e seguros, trancados. O próprio projeto da instalação é pensado para isso. Separar áreas de alta e baixa atividade, ter ventilação adequada, especialmente onde se mexe com material volátil, como iodo 131. E monitoração de contaminação também. Sim, monitorar regularmente se as superfícies estão contaminadas e, em alguns casos, até a concentração de material radioativo no ar. E tudo isso leva à classificação das áreas. A gente tem as áreas controladas, onde precisa de medidas de proteção específicas, porque a dose pode ser significativa, e as áreas supervisionadas, que ficam em volta das controladas e precisam ser mantidas sob revisão, mas as medidas de controle são menos rigorosas. Certo. Vamos direcionar um pouco agora para algumas aplicações específicas e a regulamentação. São pontos sempre cobrados na especialização. Começando pela exposição médica dos pacientes. O que muda aqui? Olha, na exposição médica de pacientes, a lógica é um pouco diferente. Aqueles limites de dose de trabalhador e de público não se aplicam diretamente ao paciente. Por quê? Porque aqui a justificação é individual. O procedimento tem que trazer um benefício direto para aquele paciente. E a otimização também é focada nele. Usar a menor dose de radiação possível que ainda permita ter a informação diagnóstica que o médico precisa ou que entregue a dose certa para o tratamento. E como garantir isso? Com programas de garantia da qualidade QA muito bem feitos, testar os equipamentos regularmente, revisar os protocolos, garantir que tudo está funcionando como deveria para entregar a dose correta e com a melhor qualidade de imagem possível. E tem situações especiais, como pacientes grávidas. Sim, muito importantes e bem destacadas nas normas. A gente tem que sempre verificar se mulheres em idade fértil podem estar grávidas antes de fazer procedimentos que deem doses altas para o feto. Se a paciente estiver grávida, tem que reavaliar com muito cuidado a justificação e a otimização, pensando nos riscos para o feto. Às vezes o exame pode ser adiado ou modificado. E para quem está amamentando? Também. Dependendo do radiofármaco usado, pode ser preciso interromper a amamentação por um tempo. A comunicação com a paciente é chave aqui, explicar tudo direitinho. E tem regras também para dose de acompanhantes, tipo pais que ficam com crianças durante o exame, e para voluntários em pesquisa. E claro, se aconteceu uma exposição acidental num paciente acima do esperado, isso tem que ser investigado. Entendi. Passando para a exposição ocupacional, a nossa. Quais são as responsabilidades principais? Bom, a responsabilidade maior é do titular da instalação, do empregador. É ele quem tem que garantir a proteção dos trabalhadores. Isso inclui dar treinamento,
fornecer os equipamentos de proteção individual, os EPIs certos, avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbíferos quando necessário, garantir a monitoração individual e diária e, claro, garantir que os limites e restrições de doses sejam cumpridos. E qual o papel do trabalhador e do supervisor de proteção radiológica, o SPR? O trabalhador, o EOE, também tem sua parte. Tem que seguir os procedimentos de segurança, usar o dosímetro e os EPIs corretamente e avisar sobre qualquer coisa que possa mudar o risco, como uma gravidez, por exemplo. E o SPR, ou o nome equivalente que se dê, é uma figura central. É a pessoa nomeada pelo titular para supervisionar o programa de proteção radiológica no dia a dia, orientar todo mundo e checar se as normas estão sendo seguidas. E a proteção das trabalhadoras grávidas? Tem uma atenção especial. Existe um limite de dose adicional específico para o feto durante a gestação. A ideia é garantir que a dose que o feto receba seja tão baixa quanto a de um membro do público, ou seja, 1 milisievert durante toda a gravidez. Isso pode exigir uma readequação das tarefas da trabalhadora. Ok. E por último, a exposição do público. Como a gente garante aquele limite de 1 milisievert por ano para quem está fora da instalação? Principalmente controlando na origem. Primeiro, com as blindagens das instalações, como a gente já falou. Calcular bem as barreiras para limitar a radiação que sai. Segundo, controlando a liberação de material radioativo para o meio ambiente. Isso vale para efluentes líquidos ou gasosos. As instalações precisam medir o que liberam e garantir que está abaixo dos limites que a CENEM autoriza. E terceiro, com a gerência de rejeitos radioativos. Os rejeitos têm que ser separados por tipo, identificados, acondicionados de forma segura, armazenados corretamente e, no final, enviados para um depósito licenciado. Nada pode ser descartado de qualquer jeito. E o que são aqueles conceitos de isenção e dispensa, ou clearance? Isso é importante para a gerência de rejeitos e materiais. Isenção e dispensa, ou clearance, são níveis de atividade ou concentração de atividade muito baixos. Eles estão definidos nas normas e em tabelas. Se o material radioativo está abaixo desses níveis, ele pode não precisar de controle regulatório, isenção, para materiais que nunca foram controlados, ou pode deixar de precisar desse controle, dispensa, clearance, para materiais que já eram controlados. Qual a lógica disso? A lógica é que o risco associado a esses níveis é considerado insignificante, desprezível. Seria um exagero aplicar todas as regras de proteção radiológica para eles. Isso ajuda a decidir, por exemplo, se um lixo com um pouquinho de contaminação pode ir para o lixo comum ou se tem que ir para o depósito de rejeitos. E para amarrar tudo isso, a gente tem a regulamentação, né? A IAEA dá a base internacional, as recomendações, buscando um consenso mundial, e a CENEM é o nosso órgão regulador aqui no Brasil. É ela que publica as normas que a gente tem que seguir, como a NN 3.01, que a gente está citando bastante, e fiscaliza se as instalações estão cumprindo. Certo. E as normas cobrem também situações fora da rotina? Sim, cobrem emergências, definindo níveis de dose para tomar ações como mandar as pessoas ficarem em casa, evacuar ou tomar iodo para proteger a tireoide. E também definem limites para quem trabalha na emergência. E cobrem também as situações de exposição existente, como limpar áreas contaminadas ou controlar o gás radônio dentro de casas ou locais de trabalho. Nesses casos, não se usam limites, mas níveis de referência para guiar as ações de redução da exposição. E tem aquela questão de integrar safety e security, né? Isso, um ponto cada vez mais importante. Safety é a segurança radiológica contra acidentes, falhas. Security é a proteção física contra roubo, sabotagem, atos maliciosos. As medidas para uma não podem atrapalhar a outra. Elas têm que funcionar juntas para proteger as pessoas e o ambiente. Uau, realmente cobrimos muita coisa. Então, para quem está estudando para a prova de especialista ou só querendo consolidar o conhecimento como físico-médico na prática, quais seriam as mensagens finais, os pontos-chave para levar? Olha, eu acho que a principal mensagem é entender bem aqueles 3 pilares: justificação, otimização à Lara e limitação de dose. E como eles se aplicam de um jeito um pouco diferente para paciente, para trabalhador e para o público. Dominar as grandezas e unidades Gray, sieverts, dose absorvida, equivalente, efetiva, saber como a gente mede isso, dosimetria, tipos de detectores, e, claro, como reduzir a dose na prática, tempo, distância, blindagem, procedimentos seguros. E conhecer a lei, né? Fundamental.
conhecer a estrutura da regulamentação, tanto internacional IAEA, quanto nacional CNN, e os requisitos específicos para a nossa área de atuação. É a combinação de tudo. Perfeito. É a física, a biologia, a prática do dia a dia e a regulamentação tudo junto. Exatamente. E sabe, se a gente pensar um pouco mais para frente, a tecnologia na nossa área, medicina nuclear, radioterapia, está avançando numa velocidade incrível, né? Novos radiofármacos, teranósticos, inteligência artificial ajudando no planejamento, equipamentos de imagem cada vez melhores. Sim, é impressionante. Ao mesmo tempo, o nosso entendimento dos riscos biológicos, especialmente em doses baixas, também pode mudar com mais pesquisa. A gente viu isso acontecer com o limite hipocristalino, por exemplo. Então, a questão que fica, e que eu acho que todo físico médico tem que pensar é como a gente garante que os princípios básicos de proteção radiológica, principalmente o ALARA, acompanhem essa inovação toda. Como a gente otimiza a proteção usando tecnologias novas sem frear esses avanços que trazem tantos benefícios para os pacientes. Qual vai ser o ponto de equilíbrio ideal entre segurança e benefício daqui a, 10 ou 20 anos? Excelente reflexão para a gente fechar essa nossa conversa. Fica o convite para essa busca contínua pelo equilíbrio na nossa prática diária. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.